poder constituinte é a capacidade política em criar, alterar ou eliminar a vigência e o conteúdo de uma Constituição. Segundo a doutrina moderna, a titularidade e legitimidade desse poder é do povo. O poder constituinte pode ser categorizado em originário, derivado, difuso e supranacional. O poder originário é inicial porque dá início a uma nova ordem jurídica. Ele é ilimitado porque não precisa respeitar limites de constituições anteriores. Ele é incondicionado porque ele não tem pré-condições e ele é permanente porque nada impede que surja um novo movimento constitucionalista. Oi, boa noite. Eu vou falar um pouco sobre o poder constituinte secundário, que também é classificado como poder constituinte derivado. Ele tem como suas características principais ser limitado, subordinado e condicionado. Limitado é quando há limitações para o fim do seu exercício. O condicionado é quando existem condições pré-estabelecidas do poder constituinte originário. E o subordinado é quando ele sujeita-se a uma norma jurídica já implementada. Porque o poder constituinte secundário, ele deve obedecer às regras impostas pelo poder constituinte originário. Ele também é dividido em algumas espécies, que são o poder constituinte derivado reformador, decorrente e revisor. E eu vou falar um pouco sobre o poder revisor e o decorrente. O decorrente, ele é um poder conferido aos Estados-membros para se organizarem através das constituições estaduais. As constituições estaduais devem sempre respeitar a Constituição Federal, onde é aplicado o princípio da simetria. A simetria, ele garante que os estados sigam a Carta Magna do país, mesmo que cada um tenha direito de autonomia. O estado tem sua própria Constituição estadual, que é criada pelas Assembleias Legislativas. Já os municípios não possuem Constituição estadual, e sim lei orgânica. Agora eu vou falar um pouco sobre o poder constituinte revisor. O poder constituinte revisor, ele foi criado com o intuito de que o Congresso Nacional revisasse o texto constitucional. Essa revisão seria realizada após 5 anos da promulgação da Constituição. Essa revisão ela é realizada pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em uma sessão unicameral, ou seja, os membros presentes do Congresso Nacional, em uma única sessão, eles se juntam e fazem um voto para essa revisão acontecer. A previsão para a realização da revisão constitucional, ela consta no artigo 3 do ADCT, que significa Atos de Disposição Constitucional Transitada. As ADCTs, elas são consideradas como normas de eficácia exauridas no tempo, ou seja, já esgotou a função de fazer novas revisões. Tem também o poder constituinte difuso, que ele é um processo de mudança que ocorre na Constituição através da mutação constitucional. O que é a mutação constitucional? A mutação constitucional é quando não ocorre a mudança do texto em si, mas sim a interpretação. Exemplo de mutação constitucional, a gente tem o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Na nossa Constituição consta lá a união estável entre homem e mulher. Porém, no ano de 2011, o STF ele entendeu que união estável também abrange os casais homoafetivos. O terceiro e último tipo de poder constituinte derivado é o reformador, o que produz as emendas constitucionais. Já que, algumas vezes, a nossa Constituição precisa ser alterada, tanto para produzir algo novo, como para atualizar algo já escrito no texto. De acordo com o artigo 60 da nossa Constituição Federal, apenas algumas pessoas podem propor a PEC. O Presidente da República, ou no mínimo 1/3 da Câmara de Deputados ou Senado Federal,
e mais da metade das assembleias legislativas. Após passar pela PEC, ela vai passar por um processo de aprovação que passa por 2 turnos de até 3/3 de cada casa do Congresso Nacional. Sendo aprovada, será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O processo das emendas constitucionais passa por limitações. A primeira delas é do parágrafo 1º do artigo 60, que são as circunstanciais. Impede que sejam emendadas em estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. No parágrafo 4º do mesmo artigo, existirão as limitações materiais. Será proibida a proposta de emenda tendente a abolir as cláusulas pétreas. E por último, a proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada pode ser votada na mesma sessão legislativa. Aqui nós temos um exemplo de emenda constitucional. Ela entrou em vigor no dia 10 de fevereiro de 2022 e altera a Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais e para fixar a competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais.